Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 421. A propósito, o Kin, que você usou desta vez e o Amenominaka da última vez, de quem são as habilidades da Zanpakuto? Nunca as vi antes. Hetsu no Ana mergulhou em pensamentos com memórias inundando sua mente. Em todos os séculos que viverá, ela jamais encontrara habilidades de Zanpakuto com um poder tão avassalador. Alguém capaz de exercer tal força não passaria despercebido. Seriam essas habilidades provenientes de figuras ocultas operando nas sombras, com medo demais para se revelarem? Se fosse esse o caso, não poderiam ser ignoradas. Se essas habilidades pertencessem a um inimigo, ser pego de surpresa poderia ser desastroso. Ela se parabenizou pela cautela e assentiu levemente voltando à realidade. Mas em vez de uma Zanpakuto, o que preenchia sua visão agora era o rosto de um homem se inclinando para perto dela. Qualquer garota comum provavelmente teria corado e se afastado. Mas Hetsu no Ana não hesitou. Calmamente, ela deu um leve beijo nos lábios de Masatsuki Aozaki. Sua pequena encrenqueira, pronta para conversar agora? Sua voz era afetuosa, carregada de provocação. Masatsuki sorriu levemente e pegou a mão macia dela na sua. Apesar de todos os seus anos de treinamento com espada, suas mãos permaneciam lisas e claras, sem nenhum sinal de calosidade. Tudo bem. Vou lhe contar a verdade. Essas duas espadas não foram herdadas nem encontradas em lugar nenhum, eu as criei. O Noana piscou visivelmente surpresa. Apertando firmemente a mão dele, ela perguntou incrédula. Você aprendeu a forjar Zanpakuto? Com o queixo apoiado, absorta em pensamentos, ela não pôde deixar de admirar o talento de Masatsuki. Dominar a arte de forjar Zanpakuto, uma habilidade que ninguém jamais havia conseguido, era verdadeiramente surpreendente. Mas ao pensar nisso, ela soltou um murmúrio de descontentamento, lembrando-se de quem havia ensinado Masatsuki. Aquele cara não te corrompeu, né? Perguntou ela franzindo a testa. O Noana já havia encontrado o Oitsunimaya uma vez antes. Ele viera para escoltar Tenjiro Kirinji de volta ao reino real. Ele emanava um ar indisciplinado e pouco sério que não inspirava muita confiança. Ele me corrompeu? Por favor, sou eu quem tem que mantê-lo sob controle. Mas Atsuki pensou consigo mesmo, plenamente consciente de suas próprias capacidades. Um cara que ficava só brincando com espadas? Ele já tinha visto coisas muito mais estranhas. Mas Atsuki Aozaki não conseguia parar de pensar em Arribel. Ele pigarreou com duas tosses rápidas, depois assumiu uma expressão deliberadamente misteriosa e disse: não se trata apenas de forjar Zanpakuto. Um dia no futuro, talvez eu seja capaz de criar mais do que isso mundos futuros. Quem sabe? É assim mesmo? Hetsu no Ana olhou para ele com desconfiança. Criar um mundo? Isso não era diferente de ser um deus? Não, até mesmo os deuses lendários surgiram depois da criação do mundo. Ter esse tipo de poder tornaria alguém não apenas um deus, mas o deus dos deuses, o Criador Supremo. Um deus criador dominador se apaixonando por uma mulher de quase 2000 anos como ela? Isso era ainda mais ridículo do que os enredos que Shunsui Kyoraku inventava para seus romances baratos. Então crie um mundo para mim e vamos vê-lo, disse o Noana casualmente. Mas Atsuki soltou outra tosse constrangida e tentou explicar rapidamente. Eu não disse algum dia. Não hoje. Só agora me dei conta de que talvez eu tenha essa habilidade. Ainda estou tentando descobrir como usá-la. Por enquanto, só consigo controlar coisas pequenas como a Zanpakuto. Ele tentou salvar um pouco a sua reputação, mas não funcionou. O Noana estreitou os olhos e lançou-lhe um olhar penetrante, claramente questionando se ele estava apenas brincando. Sua expressão exalava uma pressão silenciosa, como um aviso para não se meter com ela. Mas Atsuki sentiu um arrepio percorrer sua espinha e imediatamente pressentiu problemas naquela noite. Tentando se recompor, ele continuou. Na verdade, tive uma ideia. O Noana não disse nada, apenas o observou em silêncio, aguardando o que aconteceria a seguir. Você sabe que eu ainda tenho as almas dos capitães originais. Mas Atsuki respirou fundo e finalmente expressou o pensamento que o estava incomodando. Tenho tentado trazê-los de volta, deixá-los viver novamente dentro dos três mundos. Nesse instante, o olhar de Unoana se aguçou. Ela olhou diretamente para Masatsuki e perguntou, com a voz um pouco ofegante. E então? Você conseguiu? Mesmo que ela pudesse cravar uma lâmina no peito de alguém em batalha sem hesitar, essas pessoas já haviam sido camaradas em quem ela podia confiar a própria vida. Dizer que não restava nenhum sentimento seria mentira. É assim que as pessoas são. Quanto mais velho você fica, mais as coisas que você costumava ignorar começam a importar. Ainda não. Mas não vou desistir, respondeu Masatsuki com sinceridade. Após um longo silêncio, o Noana inclinou a cabeça e sorriu suavemente. Eu acredito em você. Sua voz suave fez Masatsuki parar abruptamente. Ele se virou para olhá-la. Ver aquela expressão calorosa no rosto de Unoana fez seu coração disparar. Com um sorriso ignorando os olhares dos transeuntes, ele pegou a senhora idosa, geralmente tão composta e elegante, nos braços como uma princesa, só desta vez. Ela demonstrou um toque de timidez. De volta ao laboratório subterrâneo, Masatsuki entregou Unoana a Aura Mishibane. Em seguida, transformando-se em sua forma de luz, ele deixou a propriedade Aozaki e seguiu direto para o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Lá dentro, Mayuri Kurotsushi continuava imersa em pesquisas, tão ocupada como sempre. Embora a guerra tivesse terminado, as exigências de Masatsuki Aozaki não cessaram, não desde o dia em que ele fora arrastado para fora do ninho de larvas. E agora que o poder de Masatsuki havia se tornado ainda mais avassalador, desistir simplesmente não era uma opção. Existiam 1000 maneiras de Masatsuki matá-lo sem que ninguém percebesse. 1000. Nem mesmo o capitão comandante poderia protegê-lo de uma morte daquele tipo. Assim, o que antes era uma parceria colaborativa passou a parecer mais uma exploração unilateral.
Sinceramente, Mayuri não se importava. Para alguém como ele, se era exploração ou não, não fazia diferença. Contanto que alimentasse sua sede de descobertas, valia a pena. No momento, o objeto de pesquisa que Mayuri mais queria obter era o próprio Masatsuki Aozaki. Um ser que desafiava toda a lógica, deixá-lo vagar livremente seria um desperdício. O que Mayuri realmente queria era dissecá-lo minuciosamente. E considerando as habilidades de regeneração de Masatsuki, não era como se isso fosse causar danos permanentes. Mas mesmo assim, Mayuri não se atreveria a tocar no assunto. Ultrapassar o limite imposto por Masatsuki seria uma sentença de morte. Mayuri sabia muito bem a diferença entre ter o estômago cheio e ser alimentada à força até a morte. Então, ele se contentou com a segunda melhor opção, atender aos caprichos de Masatsuki e descobrir novos temas de pesquisa. Como naquela vez em que Masatsuki o fez realizar testes para interromper o Ausvalin, enfrentar o lendário rei de Quincy. Isso sim foi divertido. Mayuri olhou para Masatsuki e soltou uma risada tão sinistra que poderia fazer crianças chorarem. Como era de se esperar do Capitão Aozaki. Você realmente roubou a cena desta vez. Se não fosse por você, capitão, a história da Sociedade das Almas já poderia ter chegado ao fim. Este não era apenas um problema da Sociedade das Almas. Era uma crise para os 3 mundos. Ninguém podia se dar ao luxo de ficar de fora. Principalmente não alguém como Mayuri. Para um cientista louco, ser jogado no inferno seria um destino pior que a morte. Sem pesquisa, sem dados, ele poderia muito bem ter sua alma obliterada. Foi por isso que ele estava tão ansioso para colaborar com Kizuki Urahara no estudo do inferno. Mas Atsuki estreitou os olhos. Você não me chamou aqui só para me bajular, chamou? Claro que não. Aqui está, isto é o que você pediu. Dito isso, Mayuri abriu uma gaveta, retirou um frasco de remédio e uma pilha de documentos, entregando-os a Masatsuki. Capítulo 422. O Shinigami mais reverenciado da Sociedade das Almas, o grande imperador de Ueco Mundo, finalmente retornará ao único reino que jamais lhe demonstrara lealdade, o mundo dos vivos. O sol brilhava intensamente, o céu estava limpo e o mundo fervilhava de vida. Mas sob aquela vasta extensão azul, uma perturbação inesperada quebrou repentinamente a paz. Dom! Um som agudo e estridente ecoou pelo céu. Se um ser humano comum tivesse visto aquilo, teria gritado de susto. Uma porta de madeira aparecerá no ar. Seus painéis se abriram lentamente, liberando uma luz branca radiante. De dentro, uma figura deu um passo à frente. Mundo dos vivos, nos encontramos novamente. Embora não tenha passado tanto tempo assim, mas Atsuki Aozaki emergiu do Senkaimon, parado acima das nuvens, contemplando tudo abaixo. Abriu os braços, deixando a brisa acariciar seu rosto, um leve sorriso curvando seus lábios. Mas quando seus olhos se fixaram na mansão tradicional japonesa lá embaixo, seu sorriso ficou estranhamente torto, um traço de confusão brilhando em seus olhos. No portão da mansão, vários policiais uniformizados conversavam com um senhor idoso. A conversa não durou muito tempo antes que os policiais se virassem e fossem embora. Mas Atsuki franziu ligeiramente a testa enquanto refletia consigo mesmo. Os Quincy do mundo dos vivos são supostamente ricos, não são? Por que a polícia estaria aqui? Estão investigando-os? Neste país, os conglomerados empresariais familiares detinham um poder imenso. Controlavam não só a economia, como também exerciam profunda influência sobre a política. Quer se tratasse de um partido no poder ou do submundo do crime, nenhum conseguia prosperar sem o seu apoio. Portanto, a aparição da polícia agora foi certamente inesperada. Ainda assim, Masatsuki não deu muita importância a isso. Humanos comuns não representavam uma ameaça para os Quincy, que possuíam poderes sobrenaturais. Ele deu uma risadinha discreta e num instante apareceu dentro da casa. Olhando para a adorável garota ao seu lado, ele perguntou curioso. Bambieta, o que há com esses caras? Ele havia estado fora apenas alguns dias, e já haviam surgido problemas que envolviam o mundo dos vivos. Só de pensar que aquela mulher pudesse tê-lo arrastado para alguma enrascada, mas Atsuki sentia uma leve dor de cabeça. Ele detestava complicações. Na verdade, os únicos lugares onde essa mulher deveria estar eram o porão e o quarto dele. Até Masatsuki teve que admitir, Bambieta sabia exatamente como agradá-lo. E o mais importante, ela era obediente. Contanto que ela não fosse longe demais, ele estava disposto a deixá-la escapar com apenas uma punição leve. É por causa de toda a destruição que causamos há algum tempo. Eles acham que algum tipo de atividade terrorista está acontecendo aqui. Bambieta fez beicinho, claramente descontente. Para ela, a chegada dos policiais era apenas uma intromissão irritante. Antes de conhecer Masatsuki, ela não teria hesitado em matá-los ali mesmo. Mas agora ela tinha a missão de seu mestre para cumprir, e nada era mais importante. Masatsuki ergueu uma sobrancelha diante da explicação dela. Esse tipo de complicação era realmente cansativo. O fato de Bambieta ter se contido e não ter matado ninguém já era um grande passo adiante. Então, com um leve sorriso nos lábios, ele fez uma sugestão. Nesse caso, por que não garantimos que os responsáveis por eles aprendam a se comportar? Os olhos de Bambieta brilharam e ela sentiu com entusiasmo. Como era de se esperar do mestre. Que ideia brilhante. É claro que o mundo dos vivos deveria estar ajoelhado a seus pés. Mas Atsuki suspirou. Ele não tinha nenhum interesse em governar o mundo dos vivos. Mas vendo Bambieta tão entusiasmada, ele não se deu ao trabalho de corrigi-la. Apenas sorriu em silenciosa concordância. Então seu olhar se desviou, e ele avistou Candice escondida no canto, tentando escapar sorrateiramente. Ele balançou a cabeça em sinal de exasperação, aproximou-se e a pegou no colo. Mas Atsuki acomodou-se confortavelmente no sofá, abraçando Candice com força em seus braços largos. Seus cabelos meticulosamente penteados caíam sobre ele, macios e sedosos ao toque. Aqueles cabelos verde-grama exuberantes de comprimento médio eram realmente algo extraordinário.
Sinceramente, considerando o quanto Candice adorava seu cabelo, não seria errado dizer que ele era praticamente seu verdadeiro corpo. Sua expressão mudou rapidamente de irritação para timidez constrangida. Ela cerrou os dentes. Seu desgraçado. Solta meu cabelo. Mas Masatsuki Aozaki ignorou completamente o protesto dela e apenas acariciou seus longos cabelos com mais indulgência. A cada movimento, o rosto de Candice ficava mais vermelho. Para ser justo, a técnica de Masatsuki era surpreendentemente agradável. E considerando o nível de prática dele, quem sabe quantas pessoas ele já havia atingido dessa forma? Com os olhos semicerrados em contentamento, Masatsuki soltou um suspiro de alívio. Lembram-se do que eu prometi a todos vocês? Estou aqui hoje para cumprir essa promessa. Com um movimento rápido do pulso, um frasco contendo um líquido brilhante apareceu, literalmente do nada. Sem precisar vasculhar os bolsos, sem alterar o espaço, simplesmente aconteceu. Masatsuki havia dado apenas uma olhada rápida na pesquisa de Mayuri Kurotsushi e desde as matérias-primas até o produto final, recriou tudo na hora. A praticidade de sua habilidade era inegável. Infelizmente, ele ainda não conseguia criar fragmentos do Rei das Almas. Caso contrário, já teria entregado a Yoruichi e aos outros uma versão de luxo do Ojioku. No entanto, uma coisa era certa. O poder de Masatsuki Aozaki começara a invadir o território divino, uma provocação inegável aos próprios deuses. Ausvalin, você encontrou uma maneira de bloqueá-lo? A pesquisa para combater o Ausvalin estava paralisada há bastante tempo. Cada avanço técnico parecia um choque direto com a vontade divina. Para os Quincy, Iwasha era nada menos que um deus. Mas as capacidades de pesquisa de Mayuri Kurotsushi eram monstruosas, até mesmo assustadoras, e isso era algo que até Bambieta e Candice agora tinham que reconhecer. Mayuri já fez experiências com prisioneiros da guerra de Shaten Tembereis, disse Masatsuki calmamente. Esta fórmula pode expulsar à força a parte da alma do Quincy que pertence a Iwasha. Mas em troca, você pode perder parte do seu poder. A chamada Guerra de Shaten Tembereis se referia à sua última e brutal batalha contra o Vandenreich. Como o campo de batalha havia sido Shaten Tembereis, o nome permaneceu. Dito isso, nunca houve nenhuma declaração oficial de que a guerra havia realmente terminado. O Vandenreich havia recuado em meio ao caos e, sem dúvida, ainda estava ativo em algum lugar do mundo. Só o pensamento de que Iwasha ainda estivesse vivo era suficiente para tirar o sono do velho. Mesmo agora, apesar do desgaste da guerra, ele não conseguia descansar. Continuava a mobilizar forças, varrendo os 3 mundos em busca de qualquer vestígio do Vandenreich. Perdendo energia, hein? Bambieta murmurou enquanto coçava a cabeça, frustrada. Se ela ficasse mais fraca, ela seria menos útil para seu mestre? Será que ele a rejeitaria? Foi isso que a fez hesitar. Em comparação com Ausvalin, a quantidade de poder perdida ao remover o fragmento da alma deve ser mínima, acrescentou Masatsuki após um momento de reflexão. E a julgar pelas minhas estimativas, Iwasha logo recuperará forças suficientes para ativar Ausvalin novamente. Você não tem muito tempo. Sentada no sofá, Candice olhava fixamente para o nada, à beira de um colapso mental. Pode falar o que quiser, mas será que você poderia pelo menos parar de mexer no meu cabelo? Eu nem sequer disse nada. Você não pode me deixar em paz? Por que você não pode me tratar normalmente como trata a Bambieta? Droga, você está me tratando como um animal de estimação. Capítulo 423. Comparado à morte e ao tormento eterno da alma que se segue, perder um pouco de poder parecia insignificante. No entanto, Bambieta e Candice estavam inicialmente em conflito. Uma vez possuídas, como poderiam abandoná-lo tão facilmente? Contudo, quando Masatsuki Aozaki disse, seu valor não reside em seu poder, mas em quem você é, elas deixaram de lado a hesitação. Então, quem quer ir primeiro? Perguntou Masatsuki Aozaki, olhando para os dois. Bambieta desviou o olhar em silêncio. Masatsuki Aozaki seguiu seu olhar, com os olhos cheios de expectativa. Candice sentiu uma onda de ansiedade. Ao ver os olhares deles, pensou, por que vocês estão me olhando assim? É assustador. Espera. De repente, a expressão de Candice endureceu ao perceber que poderia ser a primeira cobaia. Seus olhos se arregalaram. Você está planejando fazer experimentos comigo? O que está acontecendo? Você não confia em mim, então está me sacrificando? Principalmente você, Bambieta. Somos colegas e você está me traindo. Candice fervia de raiva por dentro. Masatsuki Aozaki, eu pensei que você fosse decente. Agora você quer me usar como cobaia? De jeito nenhum. Mesmo que eu morra, não vou concordar com isso. Contudo, sentindo o aperto de Masatsuki Aozaki se intensificar, Candice engoliu em seco, nervosa, e instintivamente recuou. Apenas para encontrar uma parede sólida atrás dela, sem escapatória. Não se aproxime mais. Estou avisando, se continuar, haverá sérias consequências, disse Candice com a voz trêmula. Se isso continuar, eu vou gritar. Juro que vou. Seu tom tornou-se mais urgente, numa tentativa de intimidar Masatsuki Aozaki com ameaças. Não, espera, Masatsuki Aozaki inclinou-se repentinamente, beliscando firmemente a boca de Candice e silenciando-a. Eu não te disse? Mayuri Kurotsushi concluiu os testes clínicos, comprovando que este método é seguro. Então, fique quieto. Esse barulho está me dando dor de cabeça, seu idiota. Masatsuki Aozaki repreendeu asperamente. Candice sentiu-se humilhada e indefesa, imobilizada por Masatsuki Aozaki. Após lutas inúteis, ficou imóvel no sofá como um peixe morto. Então ela sentiu uma leve picada. Fez cócegas, mas não doeu. Mas agora não era a hora de se preocupar com um pequeno desconforto. Ela poderia morrer. Candice havia testemunhado os experimentos insanos de Mayuri Kurotsushi. Envolvida na pesquisa de Ausvalin, ela e Bambieta eram as principais cobaias, participando de inúmeros experimentos. Candice sabia o quão perigosos eram os experimentos de Mayuri Kurotsushi, especialmente aqueles que envolviam a alma, a essência de toda a vida. Qualquer coisa relacionada à alma era séria.
Ao pensar nisso, lágrimas brotaram em seus olhos enquanto Candice desabava no colo de Masatsuki Aozaki, sua compostura se desfazendo. Seu corpo tremia, temendo o que poderia acontecer se sua alma fosse ferida. Ela se sentia como um pequeno barco em uma tempestade, prestes a virar. Nesse instante, Masatsuki Aozaki deu um tapa na cabeça de Candice, deixando-a atordoada. Ela olhou para cima, com os olhos marejados, para Masatsuki Aozaki, confusa com a ação repentina. Masatsuki Aozaki olhou para ela com desdém. Por que você está chorando? Você? Eu estou prestes a morrer, e você ainda está me batendo? A voz de Candice tremia de mágoa e frustração enquanto ela chorava com os olhos marejados. Que tipo de pessoa é essa? Será que eu não posso nem desabafar um pouquinho antes de morrer? Mas Masatsuki Aozaki permaneceu completamente impassível diante do acesso de raiva dela. Em vez disso, deu-lhe outro tapa na cabeça forte. Morrer? Quem disse que você podia morrer? Você é meu prisioneiro. Enquanto eu não der permissão, ninguém vai te tirar de mim. Ao ouvir essas palavras, o choro de Candice cessou abruptamente. Seus olhos se arregalaram enquanto ela encarava Masatsuki sem expressão, as palavras ecoando em sua mente. Ele tinha razão. Como ela pôde esquecer? Masatsuki Aozaki já havia dito antes. Ele nunca abre mão do que é seu. Então por que ele a deixaria jogar a vida fora? Ao perceber isso, seu rosto ficou vermelho, brilhante e vívido como uma maçã madura. A maneira como ela acabará de agir era completamente humilhante, e a vergonha a consumia. Candice agarrou-se a Masatsuki Aozaki rigidamente, seu corpo inteiro congelado como uma estátua. Ela enterrou o rosto entre as pernas dele, como se tentasse desaparecer no chão. Mesmo que você esteja fingindo de morto, eu não vou simplesmente fingir que não vi nada. Masatsuki olhou para ela e falou. Diga-me como você se sente agora. Com um suspiro, ele beliscou as bochechas dela e ergueu seu rosto para examiná-lo cuidadosamente. Ele teve que admitir, aquela mulher tinha traços marcantes. Mesmo agindo de forma tão vergonhosa, ela continuava bonita. Uma mulher grande e desajeitada como ela tinha um charme único. Mas mais importante ainda, ele precisava saber como ela realmente estava. Se algo parecesse estranho, ele poderia reagir imediatamente. Corando violentamente, Candice se atrapalhou um pouco antes de se levantar rapidamente. Sob o olhar desdenhoso de Bambieta, ela sentou-se obedientemente no sofá, agindo de forma incomumente dócil. Após um breve silêncio, ela disse em tom tímido, meu Heiatsu, parece um pouco mais fraco. Masatsuki suspirou internamente. Obviamente. Ela achou que ele não ia perceber isso? O que ele realmente queria saber era se ela estava sentindo algo incomum, se sua alma estava afetada ou se seu corpo apresentava alguma sensação estranha. E depois de toda essa expectativa, foi só isso que ela tinha a dizer. Seus lábios se contraíram levemente. Ele quase deu outra bronca no ester cativo ali mesmo. Candice é mesmo uma grande idiota. Bambieta inclinou-se para frente com um olhar presunçoso, os olhos semicerrados, zombando dela com um tom sarcástico. Candice lançou-lhe um olhar furioso. Você é o idiota. Se Masatsuki Aozaki não estivesse te protegendo, eu teria te eletrocutado até você implorar por misericórdia. Por outro lado, o poder dela havia aumentado tanto nos últimos anos que Candice não tinha certeza se ainda conseguiria derrotá-la. Caramba! Mais alguma coisa? Perguntou Masatsuki gentilmente, tratando a pequena idiota com extremo cuidado. Ele ajeitou o rosto de Candice para que estivessem olhando diretamente um para o outro. Candice encontrou o olhar dele com as bochechas coradas e respondeu timidamente. Meu coração está acelerado. Masatsuki insistiu. Meu corpo está cada vez mais quente, murmurou ela com a voz ficando mais baixa e a cabeça instintivamente abaixando. Continuou ele. Minha respiração está ficando pesada, como se eu não conseguisse recuperar o fôlego. Seus olhos percorreram o ambiente inquietos, incapazes de encontrar o olhar dele. Se isso fosse um anime, ela provavelmente estaria fervendo de vergonha agora. É só isso? Perguntou Masatsuki em voz baixa. Candice franziu a testa, esfregando-a, e disse lentamente. Eu também me sinto um pouco tonto. Masatsuki assentiu com a cabeça em sinal de compreensão. Isso é normal. Quando separamos os fragmentos da alma de Vasha, uma pequena parte da sua própria alma que estava conectada a eles pode ter sido puxada junto. Ele fez uma pausa e depois continuou. Mas não se preocupe, isso não vai durar muito. Você está apenas temporariamente esgotado. Descanse bem, amanhã você estará bem. Candice parecia completamente arrasada. Eu era assim, e é só isso que você tem a dizer. Que diabos eu estava esperando, seu desgraçado? Capítulo 424. Após a injeção do agente bloqueador de seleção, Candice sentiu seu corpo ficar pesado e sua consciência começar a se esvair. Em pouco tempo, ela adormeceu. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que estava deitada em uma cama macia, o quarto repleto de um suave aroma floral e banhado pela luz quente do sol. Instintivamente, Candice cheirou o ar e esfregou os olhos para se acostumar com a claridade. Só então percebeu um homem e uma mulher deitados ao seu lado. Os dois estavam abraçados fortemente, com os rostos radiantes de felicidade. Eles pareciam tão próximos como um casal preso em um lindo sonho. Candice não conseguiu conter um suspiro. Eles parecem tão fofos. Quem não os conhecesse pensaria que são um casal apaixonado. Mas ela sabia muito bem, definitivamente era Bambieta quem estava dando o primeiro passo. Aquela mulher sempre teve uma queda por fazer coisas estranhas, e na verdade gostava delas. Para piorar a situação, ela ainda se apaixonou por esse homem por causa de algo que era basicamente humilhante. Uma pervertida completa. Candice balançou a cabeça, impotente diante daquele pensamento. Ela estava no Vandenreich há séculos, sabia muito bem que ser pervertido era praticamente normal entre os Quincy. Bambieta já era uma das mais normais em Silber. Nesse instante, Candice percebeu uma mudança. O Heiatsu de Bambieta havia diminuído em comparação com o período anterior.
Claramente, ela também havia concluído o experimento de bloqueio de Ausvalin. Virando a cabeça, Candice viu Masatsuki Aozaki observando-a em silêncio. Ele deu-lhe um pequeno sorriso, sentou-se na cama e espreguiçou-se. Candice imitou seus movimentos e sentou-se de forma desajeitada, ficando de frente para ele com a postura de pato. Ela parecia um pouco desarrumada, é verdade, mas com sua figura graciosa e rosto acima da média, mesmo nesse estado, ela ainda podia ser considerada fofa. Pescando seus grandes e belos olhos, ela olhou para Masatsuki com um olhar brincalhão e chamou suavemente. Masatsuki, mestre. Havia um leve tom de timidez em sua voz que a tornava inesperadamente cativante. Masatsuki olhou para ela surpreso. Candice nunca o chamava de mestre. Instintivamente, ele estendeu a mão e tocou a testa dela, perguntando-se se ela estava com febre. Mas quando ele viu as bochechas dela, vermelhas como maçãs, percebeu que ela estava simplesmente tomada por uma enorme vergonha. Mestre, eu quero ficar mais forte, disse ela baixinho, com a voz quase inaudível. Você quer ficar mais forte? Masatsuki olhou para ela com uma expressão estranha, pensando consigo mesmo. O que aconteceu com ela hoje? Será que alguma coisa a motivou? Sim. Quero ser tão forte quanto a Bambieta. Candice acrescentou com firmeza. Masatsuki não conseguiu conter o riso. Gosta da Bambieta? Ela não sabia como Bambieta ficou forte? Com certeza não foi através de muito trabalho. Entendo. Sim, sua força definitivamente precisa ser melhorada. Ele assentiu com a cabeça em concordância. Considerando a situação atual, Candice claramente não estava mais entre as lutadoras de elite, talvez nem mesmo na segunda categoria. Só o fato de expelir os fragmentos da alma de Vasha já havia consumido parte de seu Reiatsu, a ponto de ela não conseguir mais usar o Volstandig. Com seu poder espiritual agora situado na parte inferior do segundo nível, a força que ela conseguia reunir provavelmente não era suficiente nem mesmo para derrotar o capitão mais fraco do Gotei 13. Não porque os capitães atuais tivessem níveis de Reiatsu absurdamente altos. Mas, uma vez que ativassem o Bankai, alcançar o nível de Reiatsu dela seria fácil. E quanto aos Quincy no Vandenreich, eles já estavam um nível acima do Gotei 13 em todos os aspectos. Até mesmo os membros mais fracos do Sterhitter possuíam um poder superior ao de um capitão comum. Com seu nível atual, Candice talvez consiga se defender contra os Quincy no mundo dos vivos, mas contra um verdadeiro peso pesado, como um capitão do Gotei 13 ou uma espada de alto escalão de Ueco Mundo. Ela estaria completamente em desvantagem. Então, sim, ficar mais forte não era apenas uma boa ideia, era absolutamente necessário. Mas você sabe que ganhar força tem um preço, não é? Masatsuki Aozaki olhou diretamente para Candice, com um tom calmo, porém sério. Claro que sei. É exatamente por isso que esperei até agora. Candice respirou fundo e respondeu com firmeza. Então, chega de conversa. Vamos começar logo, antes que aquela mulher acorde. Subitamente, ela ficou impaciente e elevou a voz. Candice sempre fora teimosa, competitiva e franca. Era alguém que demonstrava suas emoções abertamente, se gostava de algo, gostava mesmo, se não gostava, deixava isso bem claro. Masatsuki Aozaki uma vez a puxou de volta da beira do abismo, salvando sua vida. Mais importante ainda, ele a ajudou a se libertar da sombra projetada por sua majestade. E além disso, ele demonstrara para com ela um tipo de cuidado gentil diferente de tudo que ela já havia experimentado. Sinceramente, olhando para o rosto dele, amor à primeira vista talvez não seja totalmente impossível. Mas se você dissesse que foi algo que se desenvolveu com o tempo, faria ainda mais sentido. Candice passou anos ao lado de Masatsuki, e ele sempre a tratou com indulgência. Então ela sabia exatamente como Bambieta havia ficado mais forte. Ela tinha visto isso em primeira mão. E no entanto, até mesmo alguém como ela poderia ficar tímida num momento como esse. Por isso, ela não queria ouvi-lo dizer nada que soasse como uma rendição. Ela queria se fortalecer. Essa mulher, não admira que ela não se dê bem com a Bambieta. Masatsuki Aozaki deu uma risadinha interna, um sorriso surgindo no canto de seus lábios. Bem, já que ela foi tão sincera, seria cruel dizer não agora. Dizer não? Por que ele diria? Afinal, ele vinha mantendo essa postura de cavalheiro há anos, cultivando cuidadosamente esse relacionamento. Não era tudo para este exato momento? Afinal, esta era a história de um Shinigami indecente. E se alguém perguntasse, Masatsuki Aozaki poderia admitir sem rodeios, suas intenções nunca foram puras desde o início. Nas semanas seguintes, Masatsuki Aozaki passou quase todo o seu tempo trancado em seu quarto. Além de cozinhar, ele mal saía ou interagia com qualquer outro Quincy. Para quem via de fora, ele parecia simplesmente um homem diligente e focado, profundamente comprometido com seus deveres. Mas na verdade, apenas Masaki Kurosaki, que estava detido no mesmo local que Bambieta e Candice, que sabia que quando o Shinigami confessou seus sentimentos a ela, ele não estava brincando. Para dizer de forma delicada, ele queria construir um futuro melhor entre os Shinigami e os Quincy. Para ser franco, ele era simplesmente insaciável. Desde que aquelas duas misteriosas damas Quincy conquistaram o afeto de Masatsukini, elas se tornaram completamente descontroladas. Naquela época pelo menos iam ao refeitório quando estavam com fome. Agora, nem se dão ao trabalho de levantar, preferindo ficar na cama sonhando acordados o dia todo. No entanto, em comparação com a atmosfera sufocante da casa dos Ishida, Masaki Kurosaki não achou este lugar nada sufocante. Na verdade, nessas circunstâncias, era notável que aquele irmão mais velho Shinigami ainda encontrasse tempo para cuidar dela. Desde manter o quarto arrumado até preparar todas as refeições, ele realmente dava conta de tudo. Era impressionante. Canal Gameplay. Escute áudio novel.
Capítulo 425. Ela suspeitava que se continuasse assim, se transformaria numa aproveitadora despreocupada e alegre, sem nenhuma preocupação. Ainda assim, ela teve que admitir. Esse tipo de vida era incrivelmente feliz. Esse pensamento trouxe um sorriso radiante ao rosto de Masaki Kurosaki. Ainda sorrindo, ela ajeitou a saia em frente à porta, os saltos de suas botinhas de couro batendo levemente enquanto saía com um passo leve. Afinal, ela ainda era estudante. Precisava se concentrar nas aulas, mas Atsuki Aozaki havia insistido nisso. Nesse instante, Masatsuki Aozaki saiu da cozinha. Ele carregava 2 pratos de comida e ao entrar no quarto das senhoras Quincy, havia um traço de irritação em seu rosto. Eu até me dei ao trabalho de preparar o seu almoço. Talvez eu devesse simplesmente jogá-lo fora. Ao ouvir essas palavras, Candice, que acabará de acordar, babando um pouco, virou a cabeça bruscamente em sua direção, com surpresa brilhando em seus olhos. Só então ela percebeu os pratos nas mãos de Masatsuki e o olhar provocador em seu rosto. Ela tossiu levemente para quebrar o clima constrangedor. Ela sabia que ele estava apenas brincando. Mas como cavaleira, especialmente uma que nutria profundo respeito pela comida, ela sentiu que precisava demonstrar um pouco de decoro. Com a maior seriedade, ela respondeu: a comida não deve ser desperdiçada. A frugalidade é uma virtude cavaleiresca. Masatsuki deu uma risadinha desdenhosa, claramente divertido. Isso faz parte das 8 virtudes da cavalaria? Tanto faz, essas coisas foram inventadas mesmo. As chamadas 8 virtudes da cavalaria referiam-se à humildade, honra, sacrifício, valor, compaixão, alma, honestidade e justiça. Eram construções humanas, ideais criados para orientar e restringir o comportamento. Na verdade, cada um os interpretou com base em suas próprias crenças e valores. Isso era algo que Masatsuki ouvirá certa vez de Shojiro Sasakibe. As pessoas sempre anseiam por ideais nobres, isso é da natureza humana. Mas aqueles que de fato vivem de acordo com esses ideais? Esses são sempre minoria. Masatsuki Aozaki pousou delicadamente os pratos sobre a mesa com um tilintar nítido. Bambieta esfregou os olhos cansados e sentou-se lentamente na cama. O que vamos almoçar hoje? Ela se espreguiçou preguiçosamente e murmurou sonolenta. Almoço? Ainda é cedo. Masatsuki balançou a cabeça em sinal de impotência e estendeu a mão para beliscar as bochechas macias dela. Essas garotas eram extremamente mimadas. O fato de ele, Masatsuki Aozaki, estar por aí atendendo a todos os seus caprichos era simplesmente ridículo. O pior é que nenhum dos dois demonstrava a menor consciência de que estavam em cativeiro. E a parte mais intrigante? De alguma forma, seus castigos começaram a parecer recompensas para eles. Absolutamente ultrajante. Masatsuki Aozaki soltou um longo suspiro e disse lentamente: sobraram alguns bifes de ontem, então fiz Gyudon. Gyudon, uma tigela de arroz branco coberta com carne fatiada finamente. Parecia simples, mas dizia-se ser um prato internacionalmente famoso e apreciado por comensais de todo o mundo. Masatsuki não sabia ao certo quanta verdade havia naquela afirmação, nem se importava. Para ele, a comida era apenas algo para satisfazer a fome. Não havia necessidade de lhe atribuir um valor elevado e vazio. Ele gostava de cozinhar, mas apenas pelo processo em si e pela satisfação de saborear o resultado final. Contanto que a comida fosse gostosa, quem se importava com a reputação? Ele olhou para as 2 garotas ainda grogues, depois deu um tapa casual na cabeça de ambas e resmungou: coma logo. Quando terminar, tenho um presentinho para você. Depois disso, preciso ir embora. Ao ouvir isso, Bambieta perguntou rapidamente: você vai embora? Para onde vai, mestre? Para o Ecomundo. Preciso entregar algo a eles, respondeu Masatsuki. Perto dali, Candice imediatamente franziu a testa, irritada, e resmungou baixinho. Consegue o que quer e depois foge. Os homens são mesmo uns porcos sem coração. Ela mordeu com força uma fatia de carne. Felizmente, ela não era do tipo que se deixava abater. Sua frustração desapareceu tão rápido quanto surgiu. Depois de algumas mordidas, ela não conseguiu conter os elogios. Sua comida é realmente a melhor. Os chefes daqui nem chegam perto. Obrigado pelos elogios ao meu, elogios à minha bunda. Supostamente, eu sou o salvador do mundo, não seu chefe particular. Você é do tipo que come de uma tigela enquanto fica de olho na outra. Ao menos tente ter um pouco de atenção. Mas quando viu o sorriso doce e lisonjeiro no rosto de Candice, Masatsuki de repente se lembrou de algo e perguntou: ontem à noite, você disse que queria minha ajuda com algo. Mas você desmaiou antes de terminar. O que era? Candice paralisou, um lampejo de constrangimento cruzando seu rosto. Ela se lembrava vagamente de ter dito isso, mas, devido ao cansaço e à confusão mental que sentia, honestamente pensou que tivesse sido apenas um sonho. Agora que estava acordada e plenamente consciente de sua situação atual, ela não conseguiu se obrigar a tocar no assunto novamente. Ela não esperava que realmente tivesse dito isso em voz alta na noite passada. Sua voz baixou, tornando-se suave e tímida. Não é, realmente nada importante. Seus olhos percorreram o ambiente inquietos. Ela acrescentou rapidamente: juro, é só um pequeno favor. Se for algum incômodo, esqueça que eu disse alguma coisa. Enquanto falava, Candice batia nervosamente com o dedo indicador e mantinha os olhos fixos na expressão de Masatsuki, que parecia absolutamente lamentável. Suficiente para despertar compaixão em qualquer pessoa. Mas Masatsuki não se deixou influenciar. Afinal, ele já a tinha visto em seu momento mais encantador. Nesse momento, ele permaneceu calmo, de braços cruzados, e respondeu com firmeza: se você não me disser o que é, como vou saber se é um problema ou não? Diga logo, do que você precisa? Um lampejo de esperança brilhou nos olhos de Candice. Ela hesitou, depois perguntou cautelosamente: o Gotei 13 e o Vandenreich,
eles vão lutar de novo eventualmente, certo? Masatsuki franziu a testa, mas então um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. O que você quer que eu vá eliminar Ivasha? Não se preocupe com isso. Mesmo que você não tivesse mencionado, esse já era o plano. Ele acenou com a mão em sinal de desdém, com um tom arrogante e descontraído. O verdadeiro problema era que eles ainda não tinham localizado Ivasha. Mas se conseguissem encontrá-lo, Masatsuki estava confiante de que poderia derrotá-lo. Os olhos de Bambieta brilharam com pura admiração. Candice, no entanto, ficou estupefata. Ela não esperava uma declaração tão ultrajante da parte dele. Esse era Ivasha, o próprio filho do Rei das Almas. Só esse título já era suficiente para inspirar medo, sem mencionar seu domínio aterrador sobre o Todo-Poderoso. E lá estava Masatsuki, afirmando com ousadia que o mataria. Foi uma loucura. Absolutamente uma loucura. E ela adorou. Ainda assim, por mais que ela gostasse disso nele, a arrogância cega não era uma coisa boa. Com isso em mente, Candice respirou fundo e começou a se acalmar. Capítulo 426. Então eu estava errado? E em que exatamente você quer que eu ajude? Diga logo. Masatsuki Aozaki coçou a cabeça, genuinamente confuso. Ele presumiu que essa mulher agia por vingança, ou talvez não confiasse totalmente no resultado do último experimento. Talvez ela apenas quisesse eliminar a fonte do problema por completo, para pôr um fim definitivo às coisas. Mas a julgar pela expressão no rosto dela, claramente não era isso. Masatsuki não percebeu o quão assustadora sua linha de raciocínio soaria para os outros. Matar o filho do Rei das Almas? Isso é algo que nenhuma pessoa sã sequer cogitaria. Principalmente alguém como Candice, que testemunhou pessoalmente o quão aterrorizante era o poder de Ivasha como Quincy. Claro, ela sabia que Masatsuki era forte, suficientemente forte para invadir o Vandenreich sem oposição. Forte o suficiente para tratar Silber, guardado por todos os Terhiter, como seu parque de diversões pessoal, entrando e saindo como bem entendesse. Mas mesmo com tudo isso, aos olhos dela, ainda não era o suficiente para matar Ivasha. O capitão comandante do Gotei 13 não era forte o suficiente? Ele não matou aquele tal rei uma vez? E no entanto, o rei de Quincy retornou 1000 anos depois, de volta dos mortos. Ressurgir. Ivasha, filho do Rei das Almas, era nada menos que um deus. Pelo menos, era assim que Candice via as coisas. Masatsuki poderia ter usado sua habilidade de vislumbrar o futuro e saber exatamente o que ela diria em seguida, mas isso teria sido muito tedioso. Em vez disso, ele preferiu sentar-se e deixá-la falar em silêncio. Ivasha não é alguém com quem se deva lidar levianamente. Não há necessidade de pressa. Candice nem percebeu que estava chamando o rei pelo nome casualmente, sem o menor respeito que a maioria demonstraria. O olhar de Masatsuki fez seu coração disparar e suas bochechas corarem levemente. Mas ela não ousava demonstrar seu lado perturbado ou irritado com muita facilidade. Na verdade, tenho alguns amigos no Vandenreich. Então, eu estava esperando que você pudesse me fazer um pequeno favor. Sua voz foi ficando cada vez mais suave. Se o Vandenreich e o Gotei 13 entrarem em guerra novamente, você poderia poupar suas vidas? Claro, se for muito incômodo, simplesmente esqueça que eu disse alguma coisa. Seu tom tornou-se cada vez mais cauteloso, sua cabeça baixa, lançando olhares furtivos para Masatsuki com o canto do olho. Como prisioneira de guerra, ela não tinha o direito de pedir nada. Fazer um pedido como esse já era ultrapassar todos os limites. Ah, é isso? Você deveria ter dito isso antes. Masatsuki acariciou o queixo com uma das mãos enquanto a outra dava leves tapinhas na cabeça de Candice, como se estivesse consolando um pequeno animal nervoso. Ele se lembrou de Bambieta ter mencionado isso uma vez. Na época em que ainda faziam parte do Vandenreich, elas formaram um pequeno grupo com algumas outras integrantes femininas dos Terhiter, um pequeno círculo conhecido como as Cavaleiras. Então, quando Candice mencionou seus amigos, Masatsuki naturalmente presumiu que ela estava falando dos outros membros daquele grupo. Afinal, em uma nação tão fria e distante quanto o Vandenreich, formar laços profundos o suficiente para chamar alguém de verdadeiro amigo. Sem problema. Eu prometo. Masatsuki Aozaki concordou sem hesitar, um leve sorriso se formando em seu rosto. Ele sempre ficava feliz em aceitar garotas bonitas e encantadoras, não importava quantas fossem, ele nunca se cansava delas. Mas então, algo lhe passou pela cabeça. Não havia uma certa presença em comum misturada naquele grupo das chamadas cavaleiras? Se bem se lembrava, havia alguém entre eles com uma aura semelhante à de Yushiro, um garoto bonito. Bem, ter um homem em um grupo assim não era algo inédito. Afinal, as equipes precisavam de diversidade. Um homem no grupo? Compreensível. Mas se aquele garoto bonitinho tivesse uma alma tão afeminada quanto sua aparência, então, já não seria tão bonitinho assim. Pelo menos Yushiro, apesar de ser de voz suave e se parecer um pouco com Yoruichi, ainda estava dentro dos limites da normalidade. Ele teria que ter cuidado. Era bonito demais para a própria segurança. Não podia se dar ao luxo de ficar preso da pior maneira possível. Os meninos também precisavam se proteger lá fora. Suspirando diante do declínio dos valores sociais, Masatsuki balançou a cabeça. Candice acenou levemente com a cabeça e se aproximou sutilmente de Masatsuki, claramente tentando lhe oferecer uma experiência mais agradável. A maneira como ela se comportou, tão obediente e dócil, mostrou quão séria ela estava em relação a esse pedido. Ela estava em conflito sobre isso há muito tempo, mas ela não teve coragem de falar. Estava com muita vergonha. Considerando o status dela em comparação com o de Masatsuki, que direito ela tinha de pedir alguma coisa? Só pelo tom hesitante e vacilante de sua voz, ficou claro o quanto aquela garota impetuosa e teimosa havia se humilhado ao fazer aquele pedido. Em circunstâncias normais, ela jamais falaria tão baixo, mas ela não esperava que Masatsuki concordasse tão facilmente.
Ela era conhecida por sua voz alta, muitas vezes tão alta que lhe causava dores de cabeça. Candice estava mentalmente preparada para oferecer algo em troca. Tipo, nos últimos dias. Essas eram coisas que era melhor deixar em silêncio. Descrevê-las abertamente poderia causar problemas. Digamos que além de dores nas costas e nos músculos, não havia muito mais o que falar. Vendo por esse ângulo, talvez o gosto dela para homens não fosse tão ruim assim afinal. Candice estava secretamente satisfeita consigo mesma. Mas Atsuki, alheio aos pensamentos dela, ajudou a lavar a louça depois da refeição, como de costume. Então, sob o olhar atento das garotas, ele retirou 2 esferas de jade verde brilhantes de uma dimensão paralela. Com um gesto elegante, como mágico, ele as juntou entre as mãos. Num instante, a cor delas mudou, cristalinas como a água, radiantes como estrelas e luas. Utilizando apenas essas 2 esferas de jade, cada uma contendo um fragmento do Rei das Almas, mas Atsuki criou um Ojoku à mão. Mais precisamente, Ojoku produzido em massa. Distribuam os medicamentos bloqueadores de seleção para o outro Quincy. E sobre aquele plano de assumir o controle do mundo dos vivos, vamos prosseguir com ele. Acho que é viável. Façam acontecer. Após completar a fusão Ojoku para os 2 cativos, mas Atsuki Aozaki deixou o mundo dos vivos. Ele atravessou o vazio escuro e chegou ao Eco-Mundo. As cicatrizes de várias batalhas importantes ainda marcavam a terra. O Eco-Mundo sempre fora vasto e pouco povoado, mas agora ainda menos Olos vagavam por seus caminhos. Ainda assim, com as Noches totalmente no comando, este reino antes caótico havia adquirido um toque de ordem. É claro que os Olos ainda tinham permissão para devorar uns aos outros. Essa era simplesmente a natureza deles. E mas Atsuki não tinha interesse em se intrometer nisso. Uma vez derrotados por um Shinigami, esses seres iriam para onde pertenciam, a Sociedade das Almas ou Inferno. Isso já estava predestinado. Mas Atsuki caminhou lentamente em direção ao palácio principal de Las Noches. Salve Sua Majestade o Imperador. Salve Sua Majestade o Imperador. Quase não havia um arrancar que não reconhecesse. Mesmo os recém-chegados a Las Noches, ao ouvirem o título Sua Majestade o Imperador, instintivamente se curvavam em reverência. Mesmo que ele vestisse as vestes de um Shinigami, o poder era a única coisa que importava em um mundo governado pela força. Enquanto outros o observavam com admiração, mas Atsuki empurrou as portas de um certo palácio, os aposentos privados da rainha de Ueco-Mundo. Todos estão aqui. Mas Atsuki examinou a sala com o olhar. Liderados por Arribel e Neliel, Apaxi, Mila Rose, Sung-san e Roca estavam sentados ao redor da sala. Como você pediu, reúne todos. Arribel obedeceu às instruções de Masatsuki sem questionar. Permitir que ele usasse seu quarto, ou até mesmo sua vida, era um sacrifício que ela considerava perfeitamente aceitável. Olhando para seu leal cavaleiro, Masatsuki acenou casualmente. Uma fenda se abriu no ar e orbes de jade começaram a cair de dentro dela. Capítulo 427. Uma lua brilhante pairava no céu, como uma lanterna eterna, lançando uma luz prateada infinita sobre o deserto sem fim abaixo. A vasta cidade branca, resplandecente de brilho, recusava-se a ser ofuscada. Sua luz branca radiante cintilava em sintonia com o luar prateado, pintando uma cena de tirar o fôlego no céu noturno. Barulho. Mas Atsuki, finalmente conseguimos. Me sinto tão poderoso. Uma voz animada ecoou de dentro, acompanhada por uma chuva de partículas brancas que invadiam o cômodo como neve caindo. As partículas rapidamente se aglomeraram, formando uma figura humanoide. Mas Atsuki Aozaki estava de pé, vestido com um manto branco imaculado, simbolizando seu domínio sobre o Eco-Mundo, e em sua cabeça repousava uma coroa belamente reforjada, originalmente de Baragan, posteriormente remodelada por Aizen. Era o traje insígnia único do imperador de Ueco-Mundo. Mas antes que ele pudesse responder, um borrão verde surgiu como um relâmpago, deixando rastros de imagens residuais. Um rosto coberto por uma máscara de crânio de antílope atingiu em cheio o abdômen de Masatsuki. Esse impacto foi ainda mais forte do que antes. Mas Atsuki não pôde evitar fazer uma comparação mental, embora ainda exibisse um sorriso terno enquanto passava os dedos delicadamente pelos longos cabelos da garota, cada gesto transbordando afeto. Apesar da força do golpe, ele manteve a calma. Com controle preciso de sua força e habilidade, dispersou o impacto, deslizando para trás alguns passos antes de recuperar o equilíbrio com facilidade. Você não pode continuar atropelando as pessoas desse jeito, disse Masatsuki, passando a mão pelos cabelos com um suspiro de impotência. Eu sei, mas eu só gosto do Masatsuki, respondeu Neliel alegremente. Dar uma pancada em alguém significa que você gosta dessa pessoa? Que tipo de hábito estranho é esse? Masatsuki revirou os olhos. O cavaleiro antílope estava fazendo isso de novo, dando-lhe cabeçadas sem qualquer pudor. Ele já havia sentido toda a força da cabeçada dela inúmeras vezes. Na primeira vez que aconteceu, ele estava completamente despreparado e foi arremessado de Las Noches até a Floresta de Menos. Felizmente, seu corpo era muito mais robusto do que o de uma pessoa normal, então ele não se feriu gravemente. Se fosse um Shinigami típico de nível capitão, Neliel provavelmente teria acabado ajoelhada ao lado de uma pilha de carne despedaçada, rezando freneticamente para que o pobre coitado não estivesse morto. Neliel era uma boa pessoa, apenas um pouco ingênuo às vezes, sem nenhum senso real de moderação. Mas Masatsuki sempre fora o tipo de homem que sabia como valorizar uma mulher. Nem todos tinham a sorte de receber tanto carinho. Como seu corpo aguentava, ele simplesmente a deixava fazer o que quisesse. E além disso, na verdade, ela só o atropelava mesmo. Visto dessa forma, talvez fosse apenas uma brincadeira amorosa peculiar entre os dois. Mas Atsuki ajudou Neliel a se levantar com delicadeza e, em seguida, percorreu com o olhar a sala repleta de garotas de aparência delicada. À primeira vista, não pareciam muito diferentes de antes.
Mas após uma inspeção mais detalhada ficou claro, os buracos ocos que antes existiam em cada um deles haviam sido substituídos por gemas brilhantes e deslumbrantes. Masatsuki Aozaki olhou para Ribel e Neliel, um sorriso satisfeito se espalhando por seu rosto enquanto ele assentia em aprovação. Sim, a fusão entre vocês dois foi perfeita. Ao ouvirem suas palavras, alguns dos espectadores lançaram olhares curiosos em sua direção. Todos ainda se lembravam claramente da localização incomum de seus buracos ocos. Masatsuki-sama, por favor, não diga coisas assim. A Ribel corou com os olhares estranhos que lhe eram dirigidos, suas bochechas esquentando enquanto ela baixava o olhar, envergonhada. Afinal, entre todos ali, apenas ela e Neliel tinham seus buracos ocos nos locais mais peculiares. Acho que ganhei novas forças. Ao contrário de Ribel, Neliel não se importava nem um pouco com os olhares alheios. Ela vestiu suas roupas rapidamente e, em seguida, segurou firmemente a Zanpakuto em sua cintura. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto ela sorria para Masatsuki. Masatsuki, deixa eu experimentar. Que tal um treino? Masatsuki acariciou o queixo, pensando por um instante. Então, um leve sorriso surgiu nos cantos de seus lábios. Ele não se importou nem um pouco. Era perfeitamente natural querer testar sua força recém-adquirida imediatamente. Cada vez que seu poder aumentava, ele também sentia aquela mesma vontade de encontrar alguém forte para lutar. Infelizmente, cada vez que olhava ao redor, nunca havia ninguém que realmente se comparasse a ele. Aquela sensação solitária de invencibilidade estava começando a incomodá-lo. Tudo bem, não estou exatamente ansioso para partir para cima de vocês dois, mas se vocês estão mesmo decididos, eu topo um treino. Masatsuki tirou a coroa da cabeça e a jogou casualmente na cama macia de Ribel. Ele não estava disposto a arriscar danificá-la. Se algo acontecesse com aquela coroa, Aizen perderia a cabeça sem dó nem piedade. Afinal, aquilo era uma das criações pessoais de Aizen. Só de pensar nisso, Masatsuki balançou a cabeça. Lembrou-se daquela vez em que ele acidentalmente danificou um manto que Aizen havia desenhado, e acabou sendo perseguido por vários reinos espirituais. Que sujeito mesquinho! Sinceramente, ele teve sorte de ter um amigo tão compreensivo quanto Masatsuki. Uma brisa suave acariciou as vestes brancas de Masatsuki enquanto ele permanecia de pé no topo de uma duna. Ele ergueu um dedo, fazendo um gesto para que Neliel e a Ribel se aproximassem com um leve sorriso. Vamos lá, mostre-me que tipo de poder você conquistou. A Ribel e Neliel trocaram olhares. Uma faísca de excitação e expectativa brilhou em seus olhos. Juntos, eles alcançaram a Zanpakuto que carregavam na cintura, prontos para enfrentar o desafio de frente. Destrua Tiburon. Declare, Gamuza. Ao vê-los partirem diretamente para a Resurrection, Masatsuki ergueu uma sobrancelha e perguntou surpreso. Já se aventurando em Resurrection? Vocês dois não querem se acostumar com seus novos poderes primeiro? Não adianta, respondeu Neliel balançando a cabeça com firmeza. Nesse curto período, nossa força básica não mudou muito. Lutar contra você assim seria inútil. Ela e a Ribel ergueram suas lâminas em uníssono, e uma enorme onda de Reiatsu emanou de seus corpos. Os arrancar próximos foram imediatamente subjugados pela pressão. Aqueles com força espiritual mais fraca começaram a ofegar, incapazes de suportar a força. Era como se uma montanha invisível tivesse descido sobre eles, dificultando a respiração. Stack e Ukiyoha trocaram olhares. Eles compreendiam o peso por trás daquele Reiatsu. Simultaneamente, eles liberaram sua própria pressão espiritual numa tentativa de resistir a ela. Para sua surpresa, até eles tiveram dificuldade em resistir, mas no fim, eles mantiveram sua posição. Ainda assim, era assustador. Se não tivessem conseguido bloquear, teriam precisado ativar a Resurrection apenas para resistir? Esses dois, o Reiatsu deles já atingiu esse nível? Grinjov resmungou entre dentes cerrados, suportando a pressão sem ajuda, mas claramente fazendo esforço. Ele cerrou os dentes, os olhos ardendo de raiva e frustração. Não me admira que não estejam aceitando meus desafios ultimamente. Que diabos aconteceu? Grinjov rosnou, sentindo-se desprezado e completamente perplexo com essa repentina diferença de força. Stack lançou-lhe um olhar, algo entre divertimento e pena. Até ele, o preguiçoso do grupo, e o jovem mestre desinteressado ao seu lado estavam cientes do que estava acontecendo. E esse cara ainda não entendeu? Sério? Será que o cérebro dele tem espaço para alguma coisa além de lutar? Capítulo 428. Masatsuki Aozaki permaneceu em silêncio, observando enquanto um Reiatsu vermelho pálido e dourado envolvia Neliel e a Ribel. O Reiatsu gradualmente se transformou em dois pilares de luz imponentes, iluminando o céu noturno de Ueco Mundo. Um brilho de expectativa surgiu nos olhos de Masatsuki, intrigado com as transformações que estavam prestes a acontecer. Os feixes de energia brilharam inicialmente com intensidade, diminuíram momentaneamente, depois ressurgiram com força antes de se dissiparem lentamente, desaparecendo por completo. O Reiatsu havia surgido 2 vezes em sucessão. Isto é, murmurou Masatsuki, observando atentamente as 2 figuras emergirem da luz que se dissipava. Com suas Zanpakuto agora desaparecidas, tanto Neliel quanto a Ribel sofreram transformações significativas. Neliel manteve sua forma Resurrection, meio humana, meio cabra, mas sua pelagem se tornou mais densa, seus cascos agora de um branco acinzentado. Seus braços e a parte inferior do corpo, semelhante à de uma cabra, estavam cobertos de pelos negros, e a ponta de sua cauda turquesa emitia um leve Reiatsu avermelhado. O fragmento de máscara que antes adornava sua cabeça desapareceu, revelando longos cabelos esvoaçando livremente ao vento. Um par de chifres curvados e afiados brotou de sua testa, e ela empunhava uma lança formada de Heiroku vermelho pálido. A transformação de Ribel revelou traços bestiais mais pronunciados.
Os restos de sua máscara Hollow foram substituídos por protetores de cabeça angulares que ladeavam seu rosto, e seu corpo parecia revestido por uma armadura preta e amarela que se fundia perfeitamente com sua pele. Uma longa e sinuosa cauda de peixe balançava atrás dela, e ela empunhava uma enorme espada dourada de 2 mãos composta de Heiryoku. Embora sua forma geral permanecesse humanoide, uma aura intensa e primal emanava dela, lembrando uma predadora selvagem prestes a se libertar. Mas Atsuki, esta ressurreição é completamente diferente de antes. Sinto uma onda infinita de poder percorrendo meu corpo, comentou Neliel, com os olhos brilhando de entusiasmo enquanto examinava seu estado transformado. Sem hesitar, ela correu em direção a Masatsuki. Com um estrondo retumbante, o poderoso salto de Neliel deixou uma cratera enorme com centenas de metros de profundidade no solo. Ela se moveu com a velocidade de um raio, desaparecendo de sua posição inicial como se tivesse se teletransportado. Em um instante colidiu com Masatsuki, pegando de surpresa e impulsionando ambos a milhares de metros de distância. Considerando que Neliel alcançou uma velocidade tão impressionante apenas com força física, só se pode imaginar a velocidade assustadora que ela atingiria ao usar sonido. Masatsuki Ozaki esfregou a testa dolorida e relutantemente ajudou Neliel a se levantar, sorrindo ironicamente. Você só usa esse golpe comigo, né? Nunca tente fazer isso com suas irmãs. Só alguém com a resistência monstruosa de Masatsuki Ozaki conseguiria aguentar um golpe daqueles. Se Grinjov, que estava de lado assistindo e torcendo, fosse atingido da mesma forma, Neliel poderia facilmente esmagá-lo em pedaços. Mesmo Stark, o número 1 entre os espadas, se pego de surpresa por aquele golpe. Não se sairia muito melhor do que um humano comum sendo atropelado por um caminhão basculante. Ele estaria a caminho do outro mundo num instante. Você realmente precisa que Anel repita isso? Anel só gosta do Masatsuki. Anel só vai se atirar no Masatsuki. Gritando o apelido que Masatsuki lhe dera, Neliel o abraçou pela cintura com força, aconchegando sua pequena cabeça contra ele como uma criança mimada. Seus chifres afiados roçaram suavemente sob seu queixo, nada doloroso, apenas um pouco cócegas. Muito bem, vamos chamar isso de aquecimento. Agora vamos começar de verdade. Os lábios de Masatsuki Ozaki se curvaram num leve sorriso enquanto ele falava suavemente. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele abraçou Neliel com força e desapareceu como um fantasma, reaparecendo num piscar de olhos em sua posição original. Neliel assentiu obedientemente com a cabeça e apressou-se a ficar ao lado de Arribel. Segurando o cabo da espada com ambas as mãos, assumiu uma posição de ataque. Masatsuki-sama, eu vou entrar. Arribel declarou seriamente, depois avançou, brandindo sua enorme espada dourada. Bang! Um baque surdo ecoou pelo ar, mas a multidão só ouviu o som. O que viram os deixou perplexos e confusos. Eles correram animados após ouvirem a notícia, esperando presenciar um confronto intenso entre 3 dos melhores lutadores de Ueco Mundo. É claro que a briga tinha começado, mas onde estava a ação? Porque eles não conseguiam ver nada. O vento noturno uivava ao alcance dos ouvidos de Masatsuki. Ele conseguia ver cada movimento que Arribel e Neliel faziam com perfeita clareza, e chegou até a achar que elas pareciam um pouco lentas. Após refletir um pouco, Masatsuki decidiu igualar sua força deles para esta batalha. Ele suprimiu seu Heiryoku a um nível comparável ao deles. Svi! Do nada, uma grande katana de quase 2 metros de comprimento e aparência antiga apareceu nas mãos de Masatsuki, interceptando perfeitamente a lança que se aproximava. A força do impacto entorpeceu sua mão, mas com pura força de vontade e reflexos rápidos, ele conseguiu parar o impulso do corpo. Imediatamente recuou para fora do alcance do oponente. Com um movimento repentino, Masatsuki saltou para trás com uma velocidade impressionante, percorrendo instantaneamente mais de 10 quilômetros. Exatamente onde ele estivera, uma lança gigantesca atingiu o chão como um raio, lançando areia e pedras para o alto e criando uma onda de areia colossal que encobriu o céu. Entretanto, o som do ar sendo rasgado ecoava como um trovão, uma explosão após a outra. A velocidade daquele ataque foi insana. Após uma breve pausa, o corpo de Masatsuki explodiu com ainda mais poder e velocidade. Ele desapareceu como um borrão, depois avançou, canalizando todo o seu ímpeto em um golpe feroz com sua grande katana. Ele desviou? Tão rápido assim? Os olhos de Neliel se arregalaram em descrença diante da cena que se desenrolava diante dela. Como Masatsuki não usou seu movimento de forma de luz e diminuiu deliberadamente a velocidade, Neliel pôde ver claramente seu caminho. Mas só o fato de ver aquilo não significava que ela pudesse reagir, e reagir não significava que ela pudesse se esquivar. Mesmo assim, ela não conseguiu se esquivar completamente da estocada penetrante de sua lâmina. Ao ver isso, Arribel ergueu rapidamente sua enorme espada, liberando uma névoa escaldante. Hirviendo. Apontando para Masatsuki, sua lâmina desencadeou uma saraivada implacável de jatos de água em alta temperatura. Mas em vez de água, era mais como uma pressão espiritual moldada para se parecer com água. Esses fluxos, embora aparentemente comuns, eram na verdade Heiryoku comprimidos com calor escaldante e força destrutiva. Nesse momento, Masatsuki apareceu bem na frente de Neliel. Quando ele estava prestes a dar uma lição à pobre dama cavaleira com sua grande katana, uma onda dourada de água surgiu em sua direção. Naquele instante, o instinto se sobrepôs ao pensamento. Ele reagiu imediatamente, pisando forte enquanto seu corpo se movia rapidamente a vários metros de distância. Mas antes que ele pudesse se recuperar, um rugido ensurdecedor irrompeu.
Capítulo 429. Imediatamente depois, uma explosão brilhante de Reiatsu iluminou o campo de batalha. A duna de areia que antes se erguia imponente foi obliterada num instante, reduzida a pó por uma chuva de areia e detritos espalhados pelo ar. Mas Atsuki Ozaki sacudiu a cabeça vigorosamente, sacudindo a poeira que grudava em seus cabelos. Respirou fundo, sentindo o calor escaldante que pairava no ar. Naquele instante, uma onda de excitação percorreu seu peito. Ele não pôde deixar de pensar. Este é um mundo completamente diferente de antes. Agora sim, uma luta que vale a pena travar. Havia um motivo pelo qual Kenpachi Zaraki sempre optava por suprimir seu poder em batalha. Isso lhe proporcionava uma certa emoção. Mas Atsuki relembrou sua primeira sessão de treino com Ritsuo no Ana e soltou uma risadinha. Ela havia se sentido da mesma forma naquela época. Suas mãos, agarrando firmemente o cabo da espada, tremeram levemente. Um leve sorriso surgiu nos cantos de seus lábios enquanto ele semicerrava os olhos e erguia a palma da mão. Uma bola de fogo se condensou rapidamente em sua mão. Com um grito baixo, a chama irrompeu como uma flecha disparada de um arco. A do número 31, Shakaku. Não havia como se esquivar. A Ribel sentiu instantaneamente o imenso Heiryoku contido naquela bola de fogo, e seu coração disparou em alarme. Pensar que ele realmente escalaria alguém de nível tão baixo quanto a do número 31. Será que Masatsuki-sama estava subestimando? Você vai pagar por isso depois. Em sua forma bestial, a transformação física de Arribel não foi a única mudança. Sua mente parecia ter sido dominada por instintos puros. Como imperatriz de Ueco Mundo, dizer algo tão descarado à sua majestade foi algo chocantemente fora de seu caráter. Antes que a bola de fogo descendente pudesse atingir o solo, um arco dourado de energia de espada partiu em duas, detonando-a no ar. As chamas intensas caíam como gotas sobre o vasto mar de areia. Mesmo de longe, os arrancars podiam sentir o calor escaldante queimando sua pele. Sob a luz do luar, uma figura indistinta passou rapidamente entre os grãos de areia. Mas, tão repentinamente quanto surgiu, um feixe de luz intenso disparou em sua direção. Ele girou o pulso sem hesitar e lançou outro Shakaku. Svi. Os longos cabelos turquesa de Neliel chicoteavam o ar com a força da explosão. Ela conseguiu destruir a bola de fogo, mas o impacto da explosão atingiu seu corpo frágil, lançando-a nas profundezas das areias brancas e ofuscantes. A velocidade e a força eram simplesmente impressionantes. Mas Atsuki Ozaki estreitou os olhos, observando em silêncio tudo se desenrolar diante dele, até que um cavaleiro solitário surgiu da névoa rodopiante de areia. Ele não disse nada, mas um grande rasgo havia sido aberto em sua túnica. Se ele não tivesse se esquivado a tempo, as garotas provavelmente o teriam acusado de trapacear, usando sua força física. Como um verdadeiro artista marcial, era possível controlar com precisão aspectos como Heiryoku, força e velocidade através da pura força de vontade. No entanto, a resistência física não era algo que pudesse ser facilmente suprimida à vontade. Naquele instante, o tempo pareceu desacelerar. A distância entre os dois lados já havia diminuído para menos de 1 quilômetro. Neliel ergueu rapidamente sua lança, enquanto a Ribel brandia sua enorme espada com habilidade e força. Sem hesitar, Masatsuki Ozaki canalizou seu Reiatsu na lâmina em sua mão, aumentando o poder da arma que havia forjado temporariamente. Jetsuga Tensho, infundido ao longo da borda. Não havia necessidade de pensar. Seus instintos guiaram suas técnicas de espada enquanto ele desferia um golpe preciso e fluido. A grande katana descreveu um arco ascendente em um movimento diagonal, chocando-se contra um elmo endurecido e lançando faíscas deslumbrantes. A armadura de Arribel claramente não era apenas decorativa. Então era realmente tudo essência concentrada. Após seu Ojoku Resurrection, ela parecia estar usando menos roupas, mas sua defesa claramente havia aumentado. Embora a cobertura fosse mínima, sua força defensiva era surpreendente. A Ribel não havia se transformado completamente em uma besta sem cérebro. Ela recuou meio passo com um movimento suave, desviando por pouco do golpe violento. Antes mesmo de seu calcanhar tocar o chão, ela se moveu para frente novamente, golpeando o chão com sua espada longa com grande força. Bum! Um impacto estrondoso rachou o chão, abrindo uma vala profunda que parecia revelar vislumbres da floresta de Menos sob as areias. Mas Masatsuki já havia se esquivado e evitado o ataque. Essa era a beleza de estudar esgrima. Observando os movimentos das mãos e dos pés do oponente, era possível prever seu próximo movimento. Ele nem precisou pensar, seu corpo reagiu por puro instinto. Grãos de areia explodiram no ar enquanto Masatsuki se equilibrava, então, de repente, ele sentiu o ar atrás de si se abrir. Sem hesitar, ele desapareceu no mesmo lugar. Shinsoku é muito mais rápido que Sonido. Esse pensamento passou pela mente de Neliel. Como cavaleira jurada a servir sua majestade o imperador, ela estava naturalmente familiarizada com o Shinsoku, o estilo de dança único criado pelo próprio imperador. Portanto, ela não ficou surpresa. Ela girou levemente o pulso, e a lança em sua mão ergueu-se com precisão. Clang! Um impacto forte e nítido ecoou. Sua lança colidiu com o golpe diagonal, atingindo a grande katana em cheio. A cavaleira inclinou ligeiramente a cabeça, olhou de soslaio e lançou um sorriso presunçoso ao imperador atrás dela. Eu já percebi isso, Masatsuki. Você ainda está. Mas antes que ela pudesse terminar, as palavras lhe faltaram na garganta. O imperador atrás dela já havia cerrado o punho esquerdo com força. Naquele momento eletrizante, parecia que o próprio mundo estava prestes a desabar. Uma pressão avassaladora irrompeu como uma onda gigante. Era puro Heiryoku, irrompendo de seu ombro e cotovelo na forma de relâmpagos e chamas. Então, com um golpe poderoso, um punho desceu com a força de um trovão, como um meteoro flamejante rasgando os céus. Ikotsu, Haikentei. Naquele instante, espírito, energia e vontade se fundiram em um só. Velocidade, força e precisão foram liberadas em perfeita harmonia.
Com um baque abafado, uma explosão vívida de sangue irrompeu no ar. A cavaleira soltou um grito de dor quando o punho envolto em raios e chamas atingiu o espaço entre suas costas e cintura como um meteoro em queda. O sangue jorrava de sua boca. Ela não estava morta, mas não conseguia mais lutar. Nesse instante, um clarão intenso de luz fria disparou em direção a Masatsuki. Ele reagiu instantaneamente, desviando-se e erguendo a lâmina para bloquear o golpe. Mas, para surpresa de todos, ele largou a katana e agarrou a garganta do agressor com a mão nua. Essa velocidade! Como? A Ribel nem sequer teve tempo de reagir. No segundo seguinte, ignorando a grande mão que lhe envolvia o pescoço, ela girou o pulso bruscamente e desferiu um golpe lateral com a espada. Svi! Um clarão de luz fria passou pelo imperador de Ueco Mundo, mas a mão esguia de Arribel, que empunhava a espada, perdeu instantaneamente a força. Masatsuki neutralizou o ataque com um leve aperto em sua pegada. A alta rainha sentiu a pressão esmagadora em seu pescoço se dissipar repentinamente. Seus joelhos cederam e ela desabou fracamente no chão. Seus olhos esmeralda refletiam o rosto sorridente de Masatsuki. Com um sorriso de desculpas, ele ergueu delicadamente o queixo dela e, em seguida, virou a cabeça para Neliel, que acabará de se sentar. Desculpe, eu exagerei um pouco. Capítulo 430. A areia assentou lentamente enquanto a lua cheia lançava seu brilho mais uma vez sobre o Eco-mundo. A luz da lua filtrava-se pelas folhas das árvores de quartzo, iluminando Masatsuki Aozaki e realçando suas vestes ensanguentadas. Gotas de sangue escorriam incessantemente da bainha de suas vestes. De cabeça baixa, Masatsuki golpeou com o punho o corpo da besta serpentina com chifres, despedaçando-a completamente. Uma poça de sangue se espalhou rapidamente sob seus pés. Não havia muito mais a dizer. Depois de verem seu líder cair, o trio de Cervo, Cobra e Leão avançou para desafiá-lo sem hesitar. Como era de se esperar, eles estavam em desvantagem desde o início. Em pânico, eles convocaram Aion às pressas e lançaram um ataque feroz. Enormes árvores de quartzo tombaram uma após a outra sob o rastro da besta enfurecida. Mas Masatsuki, aquele a quem desafiaram, não se deu ao trabalho de entrar em combate direto. Simplesmente ficou à distância e usou ado de alto nível para nocautear os três instantaneamente. Afinal, Masatsuki Aozaki vinha de uma formação puramente voltada para invocações. Não havia a menor possibilidade de ele se deixar encurralar e ser subjugado. Para invocar Aion, cada um dos três precisou sacrificar um braço, enfraquecendo severamente suas forças individuais. Assim que os deixou inconscientes, de boca aberta, olhos fechados, estirados no chão, Masatsuki entrou em ação. Contra a besta irracional, ele desferiu uma saraivada de golpes brutais e impiedosos. Sob seus punhos de ferro, o monstro uivou de agonia antes de se despedaçar. Svi! Com o último golpe amplo de sua mão, um arco carmesim traçou elegantemente o ar. Masatsuki Aozaki se abaixou e ergueu as três mulheres sobre os ombros, caminhando em direção a Las Noches como um bandido da montanha que acabará de invadir uma casa nobre. Seus passos eram largos, transbordando ousadia e confiança, como se o mundo inteiro estivesse a seus pés. Minha coluna quase quebrou. Neliel murmurou, dobrando o braço para massagear a parte inferior das costas. Embora seus ferimentos tivessem cicatrizado, a lembrança da dor ainda persistia. Ao erguer o olhar, seus olhos encontraram o olhar preocupado de Masatsuki Aozaki. Ele ainda carregava as três mulheres, cada uma delas mole e inconsciente. Eles dormiam profundamente, tão profundamente que era evidente que não acordariam tão cedo. Uma delas estava até roncando baixinho, com um sorriso bobo no rosto, como se estivesse no meio de um sonho gostoso. Claramente Masatsuki pegou leve com eles. Se ele realmente estivesse tentando machucá-los, será que eles estariam mesmo com essa aparência tão pacífica? Você? Masatsuki piscou pedindo desculpas, e não pôde evitar um suspiro interior. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Ele não tinha a intenção de machucá-los. Mas ainda assim, ele se sentia um tanto impotente. Mesmo que ele reprimisse suas forças, a diferença entre Neliel e o trio Cervo Cobra Leão era gritante. Ao enfrentar oponentes fortes, era praticamente impossível controlar tudo perfeitamente. Masatsuki-sama, estou bem. Como uma verdadeira cavaleira, Neliel entendeu perfeitamente o que Masatsuki Aozaki queria dizer, mas não havia necessidade disso. Ela não queria que ele se preocupasse. Além disso, desde que se fundiu com Ojoku, sua recuperação melhorou drasticamente, ainda mais rápida do que sua antiga regeneração em ultra velocidade. Aquele pequeno ferimento de antes, já era. Ainda assim, mesmo que as feridas estivessem cicatrizadas, esperava-se alguma forma de pedido de desculpas e compensação. Esqueça os pedidos de desculpas verbais. Os arrancars eram gente direta. Preferiam uma retribuição real e tangível. Masatsuki entendeu a mensagem e assentiu com um sorriso. Durante cerca de meio mês, Masatsuki Aozaki permaneceu nos aposentos privados do imperador, pagando os salários dos sempre dedicados cavaleiros. Ele acreditava que agora que ocupava o trono, era justo assumir a responsabilidade que o acompanhava. Queria que seus seguidores leais se sentissem valorizados e soubessem que eram amados. Somente assim ele poderia realmente conquistar seus corações e ganhar sua lealdade. Não se pode esperar que o cavalo galope sem alimentá-lo. Masatsuki entendia isso muito bem. Ele jamais negligenciaria seus subordinados. Pelo contrário, fazia o possível para atender às necessidades de seus funcionários mais capazes, estimulando sua motivação e moral. Ele ainda se lembrava do velho mencionar uma reunião de capitães no final do mês, então não se deixou levar demais pelos prazeres de bancar o imperador. Ele já havia passado por batalhas brutais o suficiente para se tornar insensível. A essa altura, ele era bem experiente em controlar suas emoções. Além disso, a vida era longa. Quem sabia quando ela poderia terminar? Havia muito tempo pela frente. Então ele não se apressou.
Fez o que precisava ser feito e depois retornou à sociedade das almas. Sim, ter algo como Heiatsu realmente aumenta a produtividade. Se eu arrastasse esses caras para o mundo dos vivos para carregar tijolos, a gente ia ganhar uma fortuna. Mas por que todos estão me olhando assim? Espera, será que fiquei mais bonito de novo sem perceber? Mas Atsuki caminhava tranquilamente pelos pisos brancos e imaculados, com os pensamentos vagando enquanto andava. Ao seu redor, membros do esquadrão passavam apressados, trabalhando arduamente para consertar as ruas danificadas. Mas Atsuki optou por relaxar, ainda revivendo em sua mente o caos sangrento de Ueco Mundo. É que, aqueles olhares intensos estavam começando a deixá-lo desconfortável. Antes, apenas as integrantes femininas do esquadrão o olhavam com tamanha admiração. Mas agora até os homens faziam isso, como fãs enlouquecidos ao avistarem uma celebridade no mundo dos vivos. Até mesmo alguém tão insensível quanto ele não conseguiu evitar se sentir constrangido. Ele estava quase envergonhado demais para continuar sonhando acordado enquanto caminhava. Ele suspirou para si mesmo. Ai, ser popular demais é realmente um saco. Se o velho não se apressar e se exibir para todos, posso acabar roubando o lugar dele como capitão-comandante. Embora o capitão-comandante pudesse servir à nobreza, o cargo ainda lhe conferia imensa autoridade e prestígio. Não que Masatsuki se importasse muito com isso. Se ele quisesse o título, fosse jogando limpo ou usando táticas obscuras, ele tinha muitas maneiras de consegui-lo. Mas o problema era que o velho jamais aprovaria algo assim. Sem perceber, Masatsuki já estava perdido no distrito de Shin'o. Seus passos cessaram repentinamente quando seu olhar se desviou para o lado. Ao lado de uma parede em ruínas, um homem idoso, Ajinrei Kushiki, supervisionava silenciosamente os trabalhos de restauração. Há um mês, este senhor idoso e reservado e sua família, 3 gerações, estavam todos juntos no hospital. Agora, tanto ele quanto seu neto já haviam se recuperado e recebido alta. Apenas seu filho permanecia acamado. Aquele cara era um completo idiota. Apesar de ser fraco, insistia em se esforçar ao máximo, sempre fazendo coisas imprudentes que preocupavam os outros. Mas por outro lado, se ele não agisse assim, não seria o homem que todos conheciam. Mas Atsuki balançou a cabeça com um suspiro. Nesse instante, uma voz zombeteira soou de perto. Não fique tão triste. O Soju Nisha está fora de perigo. Ele deve estar completamente recuperado em um mês. Mas Atsuki virou a cabeça e viu um espadachim ricamente vestido, Shunsui Kyoraku, tirar o chapéu de palha e aproximar-se, passando um braço em volta de seu ombro e fixando o olhar nele. Aquele olhar nos olhos dele. Mas Atsuki estremeceu involuntariamente. Será que esse cara estava solteiro há tanto tempo que finalmente se transformou num pervertido completo? O jeito como Shunsui Kyoraku o olhava deixou Masatsuki extremamente desconfortável. Arrepios percorreram seus braços. Se você tem um fetiche desse tipo, posso te apresentar alguém da próxima vez. Mas falando sério, podem me excluir dessa. Não curto esse tipo de coisa. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!